Manuel Rocha, para fazer a chamada dos senhores edis. Beto da Pipa. Boinha. Pipico. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Presente. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Binho Guimarães. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Professor Túlio. 9. Vereador responder a chamada, senhor presidente. Pelo quórum regimental, estão aberto o nosso trabalho e convidar ao companheiro e amigo Dr. Paulo Velasco fazer uma leitura de um trecho bíblico, convidar todos os presentes de pé, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 133, União e Paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Palavra do Senhor. Obrigado. Excelência, eu queria só fazer um pedido, antes que a gente começasse a sessão, é que nessa semana passada a gente teve uma perda muito grande, né? O professor Charles Peçanha, professor da UF, um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, fez a sua passagem e eu queria registrar aqui, né, os nossos sentimentos a toda a família pela passagem do Dr. Charles e também pedir um minuto de silêncio em homenagem à sua memória. Ok, deferido, farei agora. Novo vereador Binho, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e população de Niterói que nos assiste. Leitura da ata da 63ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2024, presidida pelo senhor vereador Cal, presidente. Às 16h10 do dia... do dia 25 de julho de 24, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente Câmara Municipal de Niterói, primeira e segunda secretarias ocupadas pelos vereadores Emanuel Rocha e Daniel Marques. Vereadores responderam à chamada nominal: Beni Brioli, Paulo Velasco, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Douglas Gomes, Leandro Portugal, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Binho, Túlio, professor Túlio. Permaneceram ausentes vereadores Folha, Boinha, Pipico, Leonardo Jordano e Galo, todos justificados. Casota, Fabiano Gonçalves e Andrigo. Perfazendo em plenário a frequência de 13 senhores edis. O número legal do senhor presidente iniciou a reunião com a proteção de Deus. Senhor vereador Daniel Marques leu um trecho bíblico ao convite. Ata da reunião anterior lida aprovada. Expediente, processo CMN 235 de 24. Auditoria governamental, conformidade, ordinário, ofício do gabinete 483/24, referente à tramitação com urgência do projeto de lei 167/24. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lidas e encaminhadas indicações. (3542, 3546) do vereador Pipico, 47 a 54 do vereador Douglas, 57 vereador Fabiano, 58 e 59 vereador Boinha, 3561
A 3592, vereador Cariello. 359394, professor Túlio. Aprovadas moções 1912, vereador Fabiano. 1315, vereador Boinha. 16 a 23, vereador Andrigo. 30 a 31, do vereador Cal. 32, vereador Beto da Pipa. Continuando, senhor presidente, passou de imediato a ordem do dia. Projeto de lei 168 de 24, vereador Fabiano Gonçalves. Lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis. Aprovado em primeira discussão. Pequeno expediente, senhores vereadores, pela ordem, vereador Daniel Marques. Vereador Daniel Marques proferia críticas substanciais à urgência atribuída ao mencionado projeto de lei que previa a aquisição pela Prefeitura de ônibus elétricos. Por fim, o vereador comentava que durante o almoço assistiu uma reportagem do RJTV, da Rede Globo, sobre o avanço do consumo de crack na cidade. Aparteado pelos vereadores Binho Guimarães, Douglas Gomes e Breno Biroli. O vereador Paulo Eduardo Gomes proferiram comentários severas críticas à administração da Prefeitura e à empresa de transportes coletivos. Fechando a participação, o vereador Paulo Eduardo Gomes evocava um desafio de implantar a tarifa zero em Niterói. O pessoal deliberou pelo rodízio da liderança, que passará a vereadora Bene, representando o partido na Câmara Municipal. Essa ata no inteiro teor foi aprovado, foi registrado nos anais da Casa, não havendo mais oradores inscritos. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 17 horas e 15 minutos, marcando a próxima para 30 de julho do corrente hora regimental. De data, senhor presidente. Registramento do vereador Paulo Eduardo Gomes. Em votação a ata. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convidar o vereador Emanuel Rocha para ler pausadamente a pauta de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, Comissões Permanentes, pauta do dia 30 de junho. Paulo. Tá. Resultado sujeito de alteração até encerramento da sessão. Projeto de Lei 169/2024 dispõe sobre a criação do selo de estacionamento prioritário para veículos pais de pessoas com transtorno aspecto autista. No município de Niterói, das outras providências, autor vereador Anderson Pipico. Indicação 3596 sugere ao Poder Executivo já seja feita a manutenção da sede de associações de moradores da favela do Sabão. Autor vereador Rodrigo Fará. Indicação 3599 sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, ser solicitado a troca de refeitório na rua Leopoldo Fernando Pinheiro. Autor vereador Adriano Boinha. Indicação 3600 sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, a providenciar a limpeza desentupidando banheiro entre a rua Coronel Gomes Machado e Maestro Filho, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 3613 sugere ao Poder Executivo providenciar junto ao órgão competente a obra de drenar e pavimentar toda a extensão da rua aqui, a Remina Baixo, para o autor vereador Antônio Pipico. Indicação 3614 sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, pavimentação da rua Felipe Geraldo Vicente, autor vereador Daniel Marques. Indicação 3618 sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar junto à Emusa, recapeamento travessa Ricardo Mateus, autor vereador Paulo Velasco. Projeto Legislativo 215/2022, decreto concede medalha Feliberto de Carvalho ao desembargador Ricardo de Oliveira Paz, autor vereador Galo. Indicação 3623 sugere ao Poder Executivo ser realizado serviço de tapa branco realizado na rua Coronel Ovaldo Soda, autor vereador Binho Guimarães. Indicação 3627 sugere ao Poder Executivo, através do CECONSEP, para que a operação tapa buraco toda a extensão da rua Rogério Pinto. Serrão Cubano, autor vereador Anderson Pipico. Indicação 3633 sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, solicitar serviço de poda de árvore localizado na rua Santa Clara, Ponta da Areia, autor vereador Boinha. Indicação 3634 sugere ao Poder Executivo, por meio do Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade, seja feito o relatório de levantamento dos dados realizados pela UF relacionado à qualidade de água da Baía de Guanabara. Autor vereador Leandro Portugal, Daniel Marco, Beto da Pipa, Andril e José Adriano Folha. Indicação 3635 sugere ao Poder Executivo providência junto ao órgão competente, serviço de pavimento drenagem em toda a rua do Virgem Ribeiro. O Jacaré, autor vereador Beto da Pipa. Indicação. Espera aí, presidente, só um minutinho. Moção de 195, 1935 a 1960, de autoria da vereadora Bene Brioli.
Senhor presidente. Para votação, as moções, senhor presidente. Em votação das moções, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aqui com a lei. Faça a leitura. Para a leitura, gabinete vereador Pipico, projeto de resolução 6599 do exercício 2024, cria a frente parlamentar de acompanhamento das obras e investimento no novo PAC, no município de Niterói. Só para a leitura. Registrar pelo vereador Douglas Gomes. Quantos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que isso, rapaz? Deve ter 59. Vai entregar agora? Parabéns, hein? Vai entregar agora, hein? Tem algum vereador inscrito aqui no pequeno expediente, que ainda não temos quórum? Algum vereador deseja usar o pequeno Douglas, expediente? a gente vai passar o rodo em vocês, hein? Não, não dá. O que é? O que é? Vou dar a palavra. Cadê o vereador Pipico? Vossa Excelência com a palavra. Olha, esse projeto seu é excelente, você sabe, né, vereador? Qual deles, Vossa Excelência? Estacionamento, agora de hoje. Ah, Bautista. sim. Eu gostei, excelente. Que bom. Muito Vou bom. contar. Se Vossa Excelência quiser, eu dou coautoria, Vossa Excelência, para assinar eu junto aceito, comigo. então, muito bom. Tá bom. Tá bom, obrigado, vereador. Presidente, eu queria aqui fazer alguns registros rápidos, né? Primeiro, falar da leitura que Vossa Excelência acabou de fazer da frente parlamentar, né, de acompanhamento às obras do novo PAC. Na sexta-feira, o presidente Lula anunciou 450 milhões de investimento para o PAC Mobilidade de Niterói. Isso mostra a importância que é da sintonia de ter um governo municipal que dialoga e que conversa com o governo federal. Com isso, a gente consegue trazer investimento, trazer recursos para investir numa área tão sensível como é a área da mobilidade urbana na nossa cidade. Então, eu quero aqui fazer esse registro, esse importante registro, é um volume grande de recurso para que a gente possa fazer os investimentos necessários, né, para que a gente tenha mais fluidez no trânsito, para que a população tenha uma cidade urbanizada, né, e uma cidade onde a mobilidade urbana seja levada em consideração só no ponto de vista dos veículos, dos carros, mas também do ponto de vista da população. Niterói hoje avança muito na sua malha. Né, Vereador, você pode me conceder uma parte? Com certeza, Vossa Excelência. Eu queria dizer que apoio a sua iniciativa, mas quero participar da frente aí, porque eu sou presidente da Comissão de Urbanismo e Mobilidade. Então, eu gostaria de participar com Vossa Excelência. Com todo prazer, Vossa Excelência. Porque, na verdade, como a gente só lê hoje e a gente vai montar ainda, né, a estrutura da frente, mas Vossa Excelência, além de ter solicitado, seria convidado para participar exatamente porque é o presidente da comissão e a gente tem certeza que junto a gente vai conseguir acompanhar e fazer um trabalho muito bom, porque nesse recurso, para além da mobilidade, a gente também tem recursos que falam em infraestrutura para a comunidade, recursos que falam de habitação de interesse social, com a pasta que Vossa Excelência também contribui bastante. Então, eu estou muito satisfeito e feliz com esse anúncio. A outra questão, né, é dizer o seguinte: no sábado, a gente participou no Canto do Rio da homologação da candidatura do pré-candidato e hoje já homologada a candidatura do candidato a prefeito Rodrigo Neves, do PDT, né? A coligação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV, participou de forma ativa, atuante. Foi uma festa da democracia, uma festa onde a gente pôde colocar e ouvir os parlamentares, os parceiros da cidade, os partidos da cidade. O PDT apresentou uma chapa muito competitiva, uma chapa que com certeza, né, vai garantir
uma bancada expressiva aqui nessa casa e a gente teve a oportunidade de participar e contribuir para aquela festa no sábado, junto com os demais vereadores aqui nessa casa. Então, Só uma parte, rapidamente, com certeza, vereador. Sobre o que Vossa Excelência falou anteriormente, eu vejo com muito bons olhos a chegada de recursos do PAC. Eu acho que a frente parlamentar também tem o meu apoio total. Queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, porque quando eu recebi a mensagem de que o recurso estava chegando, estava vindo para Niterói, muitas pessoas me perguntaram se esse recurso poderia ser investido também nas calçadas da cidade. A minha resposta foi que, a princípio, eu não sabia, mas que eu entendia que calçada também é questão de mobilidade urbana. Porque as pessoas com deficiência saem de casa, vão fazer alguma coisa, elas têm que passar por uma calçada. E a situação das calçadas de Niterói é grave. Nós, em conjunto com Vossa Excelência, nós aprovamos na lei urbanística uma emenda, inclusive, assinada por diversos vereadores aqui nessa casa, para transferir a responsabilidade para o poder público. Então, fica a pergunta/sugestão e fica o pedido também de participar da frente, justamente para levar para frente esse debate, o debate sobre calçadas. E a pergunta, no meu entendimento, esse recurso pode ser utilizado nas calçadas, mas eu tiro a dúvida com Vossa Excelência se é só questão de trânsito, transporte, ou se a gente pode também trabalhar em cima das calçadas. Eu vou me somar a Vossa Excelência no que diz respeito da importância que é, e a gente, como Vossa Excelência disse, já na lei urbanística já legislou sobre isso. Acho que nós temos que fazer com que a Prefeitura assuma a responsabilidade de cuidar das nossas calçadas. Eu também entendo, como Vossa Excelência, que mobilidade urbana não é só... porque durante muitos anos, né, quando se fala em mobilidade urbana, as pessoas pensam em carro, em malha viária. E mobilidade urbana não é só carro, não é só malha viária. Mobilidade urbana é todo o contexto, né, de ações efetivas que precisam se fazer, tanto para os carros quanto para os pedestres. Então, eu acho que a gente, nessa frente, e Vossa Excelência é muito bem-vindo à frente, a gente vai ter que trabalhar e acompanhar para que esses recursos também sejam investidos, não só nas calçadas, mas em tudo que facilite a mobilidade, tanto dos veículos quanto dos pedestres da nossa cidade. Vossa Excelência, se continha. Senhor presidente, enquanto a mesa diretora se organiza nos projetos... Pois não, vereador Daniel. Eu vou fazer... Está tudo certo já ou está se organizando ainda aí? Eu estou aguardando apenas o quórum para apreciar o veto de Vossa Excelência junto comigo. Tá bom. Então eu vou fazer uma fala breve aqui relacionado ao PAC. Nosso mandato, ele vem nos últimos 2 meses, levantando tudo que a gente tinha de exercício 23 e 24, de programas e projetos que foram em tese aprovados, que estão lá, né, na lista dos aprovados do PAC. Niterói tem, se não me engano, 6 projetos aprovados. Tem cidades com 10, 11, 9, Niterói tem 6. Mas quando você adentra ao site, faz uma busca mais aprofundada, só encontramos, vereador Pipico, o que eu acredito que tem a ver com esses ônibus elétricos, que já está lá, no segundo clique, quando você aprofunda, os outros não aparecem. E são temas bem interessantes, que em tese já tem recurso aprovado. Então, o nosso mandato preparou hoje o ofício, e eu acho que a frente vem bem a calhar para isso, para dar celeridade, né, porque aí somos vários vereadores, da robustez, para a gente ter essas respostas. Exemplo, como é que está o andamento dos outros 5 programas/projetos que, em tese, já estariam aprovados e com orçamento para execução. Eu não vou entrar agora aqui na seara do ônibus elétrico, a gente vai poder discutir no momento do debate em primeira votação, mas já fica aqui, presidente Cal, o registro que o nosso mandato quer saber por que a Prefeitura de Niterói, que poderia buscar mais programas e projetos, no nosso entendimento é muito pouco que a Prefeitura conseguiu apresentar e aprovar, e a prioridade que a gente acha nesse momento equivocada para o ônibus elétrico, em detrimento aos problemas que discutiremos em breve. Obrigado, presidente. Bom, vou apreciar agora o veto do projeto número 1, substitutivo número 1 de 2024,
ao projeto de lei 140, do vereador Daniel Marques, autor, e coautor, o vereador Cal. Dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de solução para carregamento de veículos elétricos, edifícios, condomínios residenciais e comerciais. Só um minuto. O veto é integral ao projeto de lei. Há de ser ressalvado em que, se tratando de atividade econômica, no teor do artigo 174 da Constituição da República, a atuação do Estado. Quanto à iniciativa privada, é simplesmente de fiscalização, incentivo e planejamento, jamais vinculante, como propósito do projeto de lei em análise. Assim, essa seara que não lhe é própria, ocorre uma violação expressa a preceitos e princípios corolários de separação dos poderes, estabelecido no artigo 2º da CF. Desta forma, à luz das considerações acima à luz das considerações acima auditadas, entendo que há inconstitucionalidade formal e material do projeto de lei em análise, tendo em vista a invasão à competência legislativa da União para dispor do regulamento civil aplicável a condomínios, bem como a intervenção excessiva da livre iniciativa. Pelas razões expostas, veto integralmente o projeto de lei. Em discussão a matéria. Vereador autor, Daniel Marques. Para discutir, presidente. Perfeitamente. Vai discutir em seu nome também, né? Ele tem um aval. Vossa Excelência não é o coautor? Aval, tem um aval. Ah, tá certo. Vossa Excelência está de ser interno, por quê? Abre a comissão de inquérito. Ao decoro, ao decoro. Comissão de inquérito também. Vereador Senhor presidente. hoje cortou os cabelinhos, está bonitinho. Comissão de inquérito é quem, depois da leitura da pauta, se manda. Presidente, eu não sabia que o traje de motoqueiro podia estar no plenário, não. É um dia especial. Senhor presidente. Eu tenho dificuldade de me concentrar, rapaz. Eu Senhor queria, presidente, eu queria só registrar, vereador, desculpa não atrapalhar a Vossa Excelência, Imagina. mas eu gostei muito da combinação do traje de motoqueiro com a gravata do vereador Paulo Eduardo. Essa Câmara poderia ter um personal stylist, né, presidente? Enfim. Senhor presidente, eu queria, de forma breve, cumprimentar Vossa Excelência, que é coautor do projeto, que, na verdade, quando a gente começou a discutir esse projeto, foi Vossa Excelência quem colocou ali a bola no chão e falou, vamos organizar para que ele seja um projeto palpável, viável, que atenda os condôminos, que atenda a administração do condomínio. A gente tem vários parceiros aqui, o Rafael, o Michel, muitas pessoas engajaram nisso. Eu quero lembrar a bancada do PSOL, ao vereador Galo que está chegando, que a gente, vereador Douglas, quando suscitou um monte de dúvida, e dúvidas absolutamente bem-vindas, a gente fez uma reunião com aproximadamente 50 pessoas, dentre elas professores da engenharia, de energia renovável, condomínios, vários síndicos vieram aqui no nosso auditório. A gente, vereador Douglas, transformou essa lei, absorvendo a solicitação desses condomínios, e chegamos ao que eu posso dizer hoje com tranquilidade, o melhor projeto de lei, o mais inteligente e o mais fácil e viável para que a gente consiga aprovar e melhorar a vida de quem mora em Niterói e opta por ter um carro elétrico. Essa lei não impõe, ela diz que o condomínio deve autorizar os módulos individuais, não tem nenhuma discussão maior, toda a parte de segurança, autorização da Enel,
Tudo isso está no projeto de lei e a gente queria pedir que Vossas Excelências compreendam. A gente tem logo a seguir a votação dos ônibus elétricos. Não é possível que o carro elétrico para o cidadão a gente concorde em manter o veto, mas queira estimular o ônibus elétrico. Aí realmente não faz muito sentido. E confiante que a base entendeu, que os vereadores entenderam, a oposição, que a gente possa derrubar esse veto de uma forma muito objetiva. Obrigado, presidente. Registrar pelos vereadores Galo, Andrigo e meu companheiro Renato Cariello. Colocarei em votação a matéria... o vereador Andrigo de Carvalho. Perdão, vereador. Vereador Leandro Portugal. A votação é nominal. Pediu o vereador Emanuel para fazer a chamada. O vereador Binho para ser o primeiro escrutinador. E o vereador Andrigo de Carvalho para ser o segundo escrutinador. E ressaltar que a matéria é para a orientação da Câmara. Andrigo, orientação de voto. Sim, pela manutenção, presidente. Não. Vou votar o quê? Desculpa. Pois não, vereador, calma. Está desculpado. Eu não queria me contrapor à sua orientação, até porque quem sou eu? Mas eu recomendo aos camaradas que em nome, até porque a era do elétrico está começando a invadir a cabeça, corações e mentes de todo mundo, né? Vereador Rodrigo. Então, presidente, o Pedro está dizendo que eu estou certo, que eu não estou errado. Então, espera aí para ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu peguei pelo parecer da CCJ. Ok, então, o vereador Qual é Andrigo, o parecer da CCJ? o parecer da CCJ é pela manutenção do veto. Quem é o relator desse brilhante parecer? É o novo vereador Fará. Eu ligo daqui a pouco. Ele não faz, mas fará. Não, tudo bem, então. Então é não ao parecer. Vereador Emanuel para fazer a chamada. Vereador Binho e vereador Andrigo como escrutinadores. Boa tarde. Boinha. Pipico. Voto não ao parecer. Vereadora Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, não. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Não. Leonardo Jordano. Leonardo. Galo. 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 Cal. Faria uso do voto? Não. Paulo Eduardo Gomes. Não ao parecer. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Big Guimarães. Não. Galo. Galo. Espera aí, presente. Só vou voltar aqui, tá? Deixei em branco aqui. Opa. Pegou o voto do Galo? Galo, peguei. Bing Guimarães. Bing. Não. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, 14 vereadores responderam a chamada, 14 fizeram do voto. 14 votos não, presidente. Ratificado. Então, derrubado o veto ao projeto de lei 140/2024. Projeto de lei 167, relativo à mensagem executiva 14, ressaltar que o projeto é em primeira discussão. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com garantia da União e da outras providências. Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça é favorável e o parecer da Defesa do Consumidor. Projeto da... O projeto da comissão do vereador Douglas... Parecer. É contra o parecer. Não, o parecer é contra... É contrário. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho. Pois não, vereador Paulo.
Nós temos uma ordem prioritária de apreciação de matérias que passa, em primeiro lugar, pela Comissão de Constituição e Justiça. E, dependendo da natureza da matéria, tem que passar pela Comissão de Finanças e Orçamento. Será enviada para ela. Não, mas a gente não vai votar isso? Vou votar em primeira discussão e... Está usando a autoridade de um único presidente, não de 21. Não, o plenário é soberano. Não, mas então eu quero argumentar porque nós não podemos votar isso. Não, o plenário é soberano. Presidente, não é a primeira vez, eu estou reivindicando que nós não votemos. E vou explicar por quê. Não é a primeira vez que alguns membros dessa casa se contrapõem a uma vontade do Executivo de ajudar os pobres empresários de ônibus dessa cidade. Até agora, inclusive, recebemos no outro dia o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Fabiano, eu, não sei se Daniel, recebemos um questionamento do Ministério Público acerca do que nós, vereadores, Binho, estávamos fazendo em relação ao subsídio aprovado, não por nós, mas aprovado pela maioria da casa, de R$ 1,15 para os empresários de ônibus. Nós não estamos fazendo nada, por quê? Ainda porque o governo não implementou. E por que o governo não implementou? O governo não implementou porque não é apenas uma matéria polêmica. É porque não está comprovado, através do instituto contratado pelo senhor Renato Barranier, o Instituto José Bonifácio, que não tem nenhuma expertise, é um instituto dedicado à análise de questões do meio ambiente, mas que foi analisar desequilíbrio econômico-financeiro das empresas de ônibus. Então, o governo já não está implementando isso, porque não foi regulamentado, o Axel não baixou o decreto pós-regulamentação da lei, então nós já temos um problema pendente com relação de ônibus. Agora, é evidente que eu entendo o posicionamento dos vereadores da base, inclusive do presidente, que é da base. Mas o que não cai é nós, enquanto representantes do povo, ouvimos uma proposta de aquisição de 30 ônibus elétricos e mais carregadores para entregar aos empresários de ônibus, aos pobres, coitados empresários de ônibus. Digamos que a ideia seja minimamente defensável, mas a nós, pelo menos da Comissão de Finanças, Orçamento e Controle, no mínimo eu tenho que saber alguns detalhes dessa operação. Será enviado à comissão. Não, será enviado o quê? Como que será enviado? Será enviado o projeto da comissão. Quando será enviado a comissão? Após a primeira discussão. Olha só, eu vou dialogar com o presidente, que é presidente de todos nós. Que perguntas o presidente faria, caso o presidente quisesse representar o povo, não só da ilha, como de Niterói inteiro? Que perguntas faria? Se o financiamento dele é... Vida útil? Sim. Manutenção? Quanto tempo dura? Custo-benefício de comprar ônibus desse tipo? Um conjunto de perguntas que deveriam ser respondidas antes de começar qualquer análise. Pode ser que alguns vereadores que nunca trabalharam em fazer conta de custo-benefício, que nunca tiveram que responder na hora que está decidindo um determinado projeto, e aí não tem nada a ver com militar ou não militar, entendeu, Douglas? Na hora que você está implantando, um satélite, na hora que você está implantando uma rede de comunicação de dados, na hora que você está implantando uma rede de telex, uma rede de telefonia, você faz contas concretas para saber exatamente quanto é que vai ser isso. Então, um governo que já propôs subsidiar a empresa de ônibus, que alguns vereadores, inclusive, defendem, até porque já trabalharam para empresário de ônibus, defendendo causas dos empresários de ônibus. Então, se não tem justificativa, não há de que se votar. Vossa Excelência vai chegar quinta-feira, vai querer votar a segunda-feira, na segunda discussão também? Vai para a Comissão de Orçamento, Paulo. Sim, mas por que eu tenho que votar em primeira? Porque o governo pediu?
É regime de urgência, Paulo. Eu queria dizer que me contraponho claramente que sem uma análise minimamente consistente, porque faltam todos os dados desse projeto, e não é porque o Leandro Portugal falou, o pessoal é de contra de tudo. Ele é a favor de tudo. Ele tem as razões para ele ser a favor de tudo. Agora, quando nós dizemos que somos contra, nós justificamos cada ponto por que somos contra. Pobre coitado, eu acho que estou a fim de fazer uma campanha na rua para fazer uma vaquinha para ajudar os pobres empresários de ônibus. 94 milhões. 94 milhões. Presidente, já é discussão do projeto ou o quê? Está em Só para discussão do saber. projeto. Já está discutindo? Não, eu estou pedindo, reivindicando que nós não votemos hoje sem análise. Sim, estou fazendo requerimento verbal. Então ele está fazendo requerimento verbal. Então, vou aqui, eu respeito perfeitamente o mandato do vereador Paulo Eduardo, colocarei em votação. Vereadores que aprovam o requerimento verbal do vereador Paulo Eduardo, levantem as mãos. Rejeitado o pedido do vereador Paulo Eduardo. A matéria está em discussão. Para discutir, presidente. Presidente, eu até concordo com o posicionamento do vereador Paulo Eduardo no que diz respeito ao mérito dessa discussão, mas essa discussão feita por ele agora, ela deveria ter sido feita no Colégio de Líderes. Lá foi instituído e combinado, vereador Renato Cariello, que o projeto viria em pauta. Eu me preparei para discutir, mesmo vereador Leandro Portugal discordando dos pontos. Então, o projeto ele estava na ordem do dia. Então, acredito eu que está aqui, a gente precisa discutir. Eu presido a Comissão de Defesa do Consumidor e de Direito do Contribuinte, através do apoio de um grupo de estudo, coordenado pelo Jorge Martins, pesquisador Jorge Martins, da UFRJ. Nós demos o nosso parecer, que é contrário, e eu queria ler alguns trechos importantes. O projeto surge em um contexto onde a gestão municipal busca implementar a medida de mobilidade urbana sustentável. No entanto, a justificativa apresentada pelo Executivo para a necessidade de aquisição de 30 ônibus elétricos carece de fundamentação técnica adequada e não aborda questões essenciais que impactam diretamente e indiretamente os contribuintes. Primeiro ponto, por que os 30 ônibus? Isso não está apresentado no projeto. Relatório. Em resposta ao ofício X, parecer técnico foi enviado ao especialista professor Jorge Martins, da UFRJ, conforme o ofício de número tal. Vou tentar pular aqui para ser mais rápido, presidente. Considerações. O parecer técnico apresentado pelo professor Jorge Martins levanta diversas questões críticas e fundamentais que não foram adequadamente respondidas pelo Executivo. Entre os principais pontos levantados estão. Vale lembrar que esse assunto já vem sendo debatido há bastante tempo e a Prefeitura não respondeu os nossos ofícios. Justificativa do quantitativo de ônibus. O projeto de lei e mensagem executiva do prefeito não apresenta justificativa clara sobre o porquê da necessidade de 30 ônibus elétricos. É fundamental entender por que essa quantidade foi escolhida, especialmente considerando que tentativas anteriores envolviam a compra de 40 a 80 unidades. Custo total do veículo e reposição da bateria. O custo do veículo, o custo de ônibus elétrico é significativamente maior do que o ônibus convencional a diesel, sendo aproximadamente 4 vezes mais caro. Além disso, o kit de bateria, que tem vida útil de até 8 anos, representa 60% do custo total do veículo. Responsabilidade pela aquisição da frota. Segundo os contratos de prestação de serviço de transporte coletivo no município, a responsabilidade pela aquisição da frota é exclusiva dos consórcios de transporte. Não há previsão nos contratos de que o município deva adquirir ônibus elétricos. Portanto, transferir essa responsabilidade para o município e, consequentemente, para os contribuintes, desonera indevidamente os consórcios e pode ser interpretado como um enriquecimento ilícito das operadoras de transporte. Impacto da tarifa. A proposta de aquisição dos ônibus elétricos não considera o impacto que essa decisão terá na tarifa do transporte coletivo e no subsídio público recém-aprovado. Viabilidade econômica, financeira e ambiental. O prefeito argumenta que os benefícios dos ônibus elétricos não são facilmente mensuráveis, mas
não apresenta estudos comparativos detalhados que justifiquem essa decisão. Cenários de crise do sistema de transporte. Ponto 6. O sistema de transporte coletivo de Niterói enfrenta uma crise com uma queda significativa de número de passageiros e ações judiciais em andamento para a revisão tarifária. Nesse contexto, um investimento elevado em ônibus elétricos parece imprudente, especialmente sem a demonstração de eficácia e sem um planejamento detalhado que justifique essa decisão. Plano de mobilidade. Nem o Plano LERN de 2012, que regulamenta o transporte coletivo no município, nem o Plano de mobilidade urbana de 2019, prevê a inclusão de uma frota elétrica de forma detalhada. As referências à eletrificação da frota são vagas e não definem parâmetros claros para a implementação. Recomendação. Diante das considerações apresentadas, conclui-se que o projeto de número 167 não está devidamente fundamentado. A falta de estudos técnicos que comprovem a viabilidade econômica, financeira e ambiental, bem como a ausência de planejamento detalhado para a alocação dos ônibus, tornam o projeto temerário. Então, presidente, esse é o meu parecer, baseado, vereador Leandro Portugal, no estudo feito pelo pesquisador da UFRJ, senhor Jorge Martins. Vale lembrar, presidente, que, óbvio, a gente está aí indo para uma modernização, né, de modais, da forma que se trata a mobilidade urbana, mas a gente precisa botar o pé no chão. A prefeitura fez um contrato de 4 milhões de reais, se eu não me engano, com a Seconcer, onde locou, se eu não me engano, 60 carros elétricos, que estão há 2 meses pegando sol e chuva lá no pátio da Seconcer. Mas estão economizando energia. Porque não tem lugar para carregar. Não tem lugar para carregar. Não está dando conta. Ou seja, 4 milhões de reais parados há 2 meses, sem previsão para começar a rodar, porque o município ele não se programou. Ele não se preparou, simplesmente fez um contrato. Então é um assunto, presidente, que não tem uma comprovação de que, de fato, essa forma que está sendo proposta pela prefeitura vai gerar benefício para a população. Não estamos falando de 100 reais. Não estamos falando de 100 mil reais. Estamos falando de 100 milhões de reais. Então, por esse motivo, como foi acordado no Colégio de Líderes, vereador Leandro Portugal, eu entreguei o projeto com o meu parecer para que a gente pudesse fazer as devidas discussões nessa casa. Então não tive intuito nenhum de sacanear, de travar o debate, que a gente faça o debate nessa casa, mas como foi posto no nosso parecer, recomenda-se que o projeto não prossiga para aprovação da Câmara, tendo em vista a falta de planejamento detalhado no que diz respeito ao benefício. Me concede uma parte? O benefício que vai ser dado à população, e eu dou uma parte ao vereador. Não, a parte é muito simples. Paulo Eduardo. Porque o vereador Douglas colocou o nome de um determinado personagem que, para quem não conhece, acha que é uma bengala e uma muleta que ele está usando. Professor Jorge Martins, de longa data, ajuda parlamentares desta casa em assuntos de transporte. Um deles chama-se João Batista Petersen. Durante muitos anos, o professor Jorge Martins auxiliou Petersen no combate às maracutaias e falcatruas da relação promíscua entre prefeitura e empresários de ônibus. E o mesmo professor Jorge Martins, da COP, da Coordenação de Programas de Extensão e Pós-Graduação em Engenharia, não é o Instituto Joaquim Bonifácio dos amigos do Renato Barandier. Durante muitos anos, e o Petersen nem está mais entre nós, o professor Jorge Martins auxiliava e continua auxiliando os vereadores e a quem quiser, com análise econômico-financeira, com sustentação técnica do que é bom ou não é bom no transporte. Então, eu queria apenas ressaltar isso, para não pensar que o Jorge Martins é meio maluquete, mas cada um de nós é meio maluquete. Daqui a pouco eu vou pensar, isso é amigo do Douglas. Não, é amigo das discussões sérias a respeito de transporte público
na COP, na Coordenação de Programas de Engenharia e Extensão de Programas de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Não é nenhum leigo. Todas as razões que são colocadas por ele são procedentes. Inclusive o Jorge participou da CPI, tanto aqui de Niterói como também no Rio. Também já fez parte de um grupo de apoio ao Ministério Público, dando seus pareceres. E vale lembrar, presidente, diferente dos pareceres da Prefeitura, o meu parecer está assinado. O estudo que está nesse projeto está assinado pelo pesquisador Jorge Martins. Diferente daqueles estudos, fakes, que a Prefeitura colocou em outros projetos que chegavam nessa casa sem nenhum tipo de assinatura nem autoria. Obrigado. Não havendo quem queira mais discutir, colocarei o projeto em primeira... desculpe, vereador Daniel, me perdoe. Ele está ali. Olha só, você está fazendo... Nobre vereador Daniel Marques. Beto, agora é você? Vossa Excelência, depois que fez as pazes, anda bem mais vestido que todos os vereadores dessa casa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, eu vou ser breve, dizer que depois dessa primeira votação, queria pedir que o projeto já vá direto para a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a qual presido, para que a gente também possa exarar parecer, presidente. Queria esse compromisso de Vossas Excelências. Mas eu queria fazer algumas considerações aqui. Vamos lá, presidente. O resumo para a população entender é o seguinte: agora, às vésperas do recesso, perto da eleição, a Prefeitura resolveu implementar um empréstimo através do PAC. A Prefeitura resolveu agora implementar um empréstimo através do PAC, que tem lá uns juros, deve ser 6%, 7%, para adquirir uma frota com 30 ônibus elétricos no valor de 94 milhões de reais. Eu quero fazer uma primeira pergunta, se a gente puder fazer esse debate. Por que empréstimo? Eu acho que a Prefeitura tem 1 bi, ponto alguma coisa, no fundo de equalização de royalties. A Prefeitura tem fontes próprias, e aí resolveu fazer um empréstimo. Eu queria entender o quão vantajoso é um empréstimo se a gente não tem nem 90 milhões no exercício folgado, ou de superávit, seja lá o que for. Por que o empréstimo? É a primeira pergunta que eu gostaria de entender. Porque a gente vai pagar juros, quem paga juros é o povo. A segunda pergunta é: de quem é a titularidade desses ônibus? Porque a Prefeitura está comprando ônibus elétrico e bateria. Para ela é titular? Ela é proprietária dos ônibus? Vai fazer uma cessão para as empresas? Porque a justificativa do projeto de lei fala de renovação de frota. E a renovação de frota não é responsabilidade da Prefeitura, é responsabilidade da empresa. Está dentro do custo da empresa. Vai ter um equilíbrio econômico financeiro, então, para diminuir o valor da passagem, para a gente poder começar a conversar. Opa, talvez valha a pena. A Prefeitura está comprando um ônibus elétrico, vai entregar para as empresas e aí, no equilíbrio econômico financeiro, a passagem vai diminuir. Possa ser que comece a fazer algum sentido, mas de quem é a titularidade e por que o empréstimo são duas perguntas fundamentais. Eu vou ler rapidamente para Vossas Excelências o que disse o... Se onde eu enfiei meu telefone. Quer o meu? Quer o meu? Só um minutinho, presidente. Meu telefone está aí, né? Pega para mim, por favor. Obrigado, meu irmão. Olha só, essa fala aqui é uma fala importante. Diretor do Departamento de Renovação, de Regulação em Mobilidade e Trânsito, Marcos Daniel, ele é secretário do Ministério de Transporte. E ele diz o seguinte: antes de investir em ônibus elétrico, é necessário definir qual o melhor modelo de transporte para cada local, diz o diretor do Ministério da Cidade, em resposta ao Diário do Transporte. E tem uma aspas muito interessante. O que vem se difundindo muito aí é a eletrificação. A gente tem visto isso nos veículos individuais, nos ônibus, mas é importante entender que precisa de um planejamento local sobre qual é a rede de transporte que eu preciso para a minha cidade, para atender a necessidade da população. Quanto isso vai custar para implementar e operar? E é exatamente o nosso debate hoje. O que disse aqui
vereador Douglas Gomes, vereador Paulo Eduardo, e tenho certeza que outros colegas vão colocar, o projeto vem, tem uma justificativa de 3, 4 páginas, fala do meio ambiente, fala que vai ser bom para todo mundo, mas não nos comprova isso com nenhum tipo de estudo, metodologia, seja lá o que for. E aí a gente precisa, mais uma vez, de uma profissão de fé aqui, acreditar que isso vai ser bom. Só que são 94 milhões do dinheiro, que é dinheiro de todos nós. E eu quero fazer uma ponderação do que eu venho discutindo aqui há bastante tempo. Vamos lá para uma área que o vereador Cal conhece bem, Ilha da Conceição. Linha 15. Isso aqui é o dado público. Domingo, o ônibus começa às 10h22. Se o cara quiser sair de manhã para pegar um ônibus na ilha, esquece, não tem. 10h22, a linha 15. E termina às 16h38, a linha. De segunda a sexta, Paulo, todas as linhas, os ônibus da linha 15 param de circular às 10h40. E aí eu te pergunto, se o rapaz que mora lá na comunidade do MIC, que quer trabalhar como garçom, cozinheiro, auxiliar, ou seja lá o que for, quer trabalhar de noite, ele é artista, ele trabalha em casamento, não importa. Para ele voltar para a ilha, depois de 10h41, esquece. Às 22h41, ele vai ter que pegar o Uber. E a outra possibilidade, que seria a 60, a linha 60, nosso presidente conhece bem, de segunda a sexta, de 5h08 da manhã às 9h40. 9h40 não tem mais ônibus na ilha. Quer dizer, se levar em consideração a 60, todos acabam às 10h40. Então, o morador da Ilha da Conceição não pode mais ter vida noturna, não pode mais trabalhar na madrugada, ele está fora desse combate. Sabe qual é o tempo de espera de segunda a sexta da linha 60? 50 minutos. É o dado público. Não é o vereador Daniel Marques que está falando. 50 minutos. Vamos para o Caramujo, linha 26 e 26A. Segunda a sexta, 6h26, termina 21h48. A partir das 21h48, não roda mais a linha 26. Ah, mas tem a 26A, que termina às 10h06. A gente está falando de aproximadamente 5.000 pessoas, e tem vários vereadores que conhecem bem o Caramujo, que não tem mais como trabalhar no período noturno, vereador Manuel. Isso é grave. Sábado, de 7h03 às 22h25. Imagina, cinema, teatro, seja lá o que for, precisar pegar um ônibus, vai para um bar, vai para uma festa, vai para aniversário, vai ter que pagar um Uber. Ou vai ter que pegar uma moto 99, seja lá o que for. O bairro de Fátima acabou a linha 03, não tem mais. Aliás, tem todo dia 29, pela justificativa de que é para ir à missa. Ué, mas o povo do bairro de Fátima só pega ônibus para ir à missa? Com todo respeito, é óbvio que tem que ter no dia 29, mas a gente tem outros dias na semana. 43-2, ele sai do Fonseca às 6h30, depois às 7h40. Se você trabalha de ônibus e perdeu o de 6h30, esquece, vai tomar um gancho lá no trabalho. Depois, 5 da tarde, o ônibus sai do Fonseca, o 43, a tarde inteira não tem ônibus. 6h20 e o último ônibus é às 19h40, linha 43-2. E de Icaraí para o Fonseca, Paulo, a linha 43-2, você só pode pegar às 7h05 da manhã, 8h17, 5h41, 19h e 8h10 da noite. Ou seja, entre 8 da manhã e 17 horas não tem ônibus. Eu não vou citar os demais problemas, mas eu acho que ficou claro, e aí eu quero concluir. Na minha opinião, se fosse para investir 94 milhões em algo relacionado ao transporte público, eu modernizaria os ônibus que já estão ali, sem ônibus elétrico. A gente teria aplicativos, painéis nos pontos de ônibus, GPS no ônibus, para que a gente... O cara que usa, compreenda que horas ele pega um ônibus, que horas ele não pega. Aliás, ampliar o número de ônibus em cada linha é fundamental.
E aí a gente vai entrar na grande celeuma o contrato é deficitário financeiramente, que é a grande celeuma, está desequilibrado, está defasado, aí começa o que a gente chama, enquanto mandato que leu, participou das audiências, ilações, até que nos provem qual é o valor justo, dentro de um contrato horroroso, a gente precisa entender qual seria esse valor. E aí sim, discutir de fato o que resolve o problema de Niterói. O desenho tarifário, pessoal, eu vi isso acontecer na conta de água no Rio, com a SEDAI. A SEDAI mudou o seu modelo de tarifa. E agora atende a população. É a mesma coisa. Qual é o modelo de tarifa? Hoje é por passageiro. O fator de conta-princípio é passageiro. BRT do Rio, presidente Cal. Mudaram o desenho tarifário com um contrato vigente para quilômetro rodado, entre outros fatores. E aí, vai ter ônibus 1h da manhã lá na ilha? Porque está pago pelo contrato geral. Isso é subsídio cruzado. Os ônibus que circulam mais lotados vão bancar os ônibus deficitários, porque é óbvio que o empresário tem razão. Não fecha a conta você ter 5 passageiros no 43, 2. Mas se a gente está falando de transporte público sob a lógica social, ajudar a gerar emprego, ajudar o mais pobre a trabalhar, o ônibus tem que estar à disposição, vereador Renato. E Vossa Excelência entende a aflição do povo mais pobre lá no Barreto e na Engenhoca. A gente precisa debater esse modelo tarifário e a gente vem falando sobre isso, os vereadores concordam, mas parece que a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade não quer enfrentar essa discussão. E aí nos dá o benefício de desconfiar. Por que não quer fazer esse acordo? Presidente Cal, vou te falar muito sinceramente, eu duvido que esse acordo também não seja bom para o empresário. E isso não é pecado. O empresário não tem que fazer filantropia, ele não tem que trabalhar ali na risca, ninguém quer isso, entendam. Agora, o que não pode é o povo ficar desassistido do transporte mais importante em Niterói, que são os ônibus. Então, para resumir, meu presidente, vai votar em primeira? Vote em primeira, encaminhe o projeto para a nossa comissão, a gente se compromete a fazer um parecer rápido, da forma que a gente puder ali, para devolver para a votação, o líder de governo está aqui testemunhando a minha fala, mas que a gente possa levar essa aflição também para o governo, para que minimamente eles possam nos dizer, não, é bom por isso, está aqui a conta, vai dar certo, não, a titularidade vai ser nossa, a gente vai ceder para as empresas e vai diminuir o valor da passagem. Se nos provar que isso vai acontecer, eu duvido que alguém seja contra. Mas é sempre correndo, tem que votar logo, vai acabar o prazo, vai perder o programa, o projeto do PAC, aí é difícil. Aí a gente fica desconfiando. Quer investir prioritariamente no transporte público? Olha para a periferia, olha para os bairros mais próximos, olha para o ponto de ônibus que é perto de favela, coloca linha, dá a essas pessoas o entendimento do horário que o ônibus vai chegar e vai sair, faz uma tabela, não quer colocar a televisão, vão quebrar, não sei o quê. Tem um monte de fiscal de linha lá, vereador Emanuel, bota lá no papel, diariamente, a hora, previsão que o ônibus vai chegar, que o ônibus vai sair, faça as pessoas terem organização junto com o poder público, é para isso que serve uma prefeitura. Obrigado, presidente. Professor Túlio, para discutir a matéria. Para discutir a matéria, presidente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que me incomoda muito a pressa. Toda vez que essa casa se apressou em aprovar alguma coisa, nós tivemos problemas. E é evidente que a gente está caminhando para se repetir. Não poderíamos fazer um debate profundo sobre o assunto? Não poderíamos fazer diversas audiências para debater o assunto? Evidente que poderíamos, mas parece que essa casa gosta de fazer todo esse processo de forma a atropelar e não fazer o mais importante, que é debater com a população, debater com a universidade, debater com a academia,
debater com o usuário do transporte público. Mas, infelizmente, isso não acontece. Evidentemente que, na essência do projeto, é claro que eu sou a favor. É claro que eu estou feliz que Niterói vai ter ônibus elétrico. Agora, a discussão não é sobre o projeto em si. A discussão é como. Como vai se dar essa implementação? A primeira pergunta que eu faço é: o município quer pegar um empréstimo. Mas, olha, uma das principais propagandas dessa gestão é falar sobre a saúde fiscal do município. Ora, o município comemora que tem um fundo de equalização de receita com 1 bilhão. Eu também fico feliz. Só que eu quero usar esse recurso. Eu quero usar o recurso do FER. Porque tem criança fora da escola, que a saúde vai de mal a pior, que as obras são feitas com baixa qualidade, que o sistema de transporte é horroroso. Agora, o município tem um fundo de equalização de receita de 1 bi. É para quê? É só para dizer que tem? Ou a gente vai usar? Os valores, a gente está falando de 70 milhões? A gente está falando de um total de 95 milhões. Pô, mas se você tem 1 bi no FER, você pode usar 10% do FER por ano? Olha, eu não entendo. Além do FER, nós temos também um superávit, nós temos em caixa, hoje, no município de Niterói, 3 bilhões. O FER, mais o dinheiro em caixa, temos um total de 4 bilhões. E a pergunta é, por que um município que tem 4 bilhões em caixa precisa fazer um empréstimo de 95 milhões? A matemática não bate. Eu não consigo entender. E, para além disso, nós temos outros modelos. Em diversos modelos, a própria empresa, as próprias empresas, é que são responsáveis. São responsáveis por comprar os ônibus elétricos. Essa é a discussão. Por que aqui, nós, o município, é que vai comprar esse ônibus? Em alguns municípios, por exemplo, como São Paulo, a empresa de ônibus compra e o município pode até subsidiar, pode até dar uma ajuda, mas a responsabilidade da compra é da empresa. Então, eu acho, presidente, que o debate que a gente tem que fazer aqui é como será feita essa aquisição. É esse o debate que nós queremos fazer aqui, tá? Então, ninguém é contra, eu estou doidinho para votar a favor. Só que, infelizmente, o projeto que a prefeitura manda para cá, que o governo manda para cá, é um projeto que não tem informações suficientes para a gente votar a favor. A gente não sabe qual é o projeto. A prefeitura quer um cheque em branco. E nós estamos doidinhos para dizer sim. Porque a gente aplaude a iniciativa. Mas a forma pela qual ela está sendo proposta, a gente quer discutir. Então, o governo pode dar sinais. O governo pode dar sinais para facilitar a aprovação do projeto. Mas parece que o governo nunca quer dar esses sinais. Eu, em primeira discussão, vou conversar com meu companheiro de bancada. Em primeira discussão, eu tendo votar abstenção. Eu quero votar sim. Queria poder votar sim aqui. Mas com os dados que eu recebi, eu não vou votar. Não tem como. Não posso dar esse cheque em branco. Agora, o governo pode facilitar com audiências públicas, com informações, com os técnicos do governo. Manda os técnicos do governo virem aqui conversar com os vereadores. Tudo isso é muito bem-vindo. Obrigado, presidente. Presidente, rapidamente, só pedir que Vossa Excelência encaminhe a votação do projeto e lembrar rapidamente aqui ao vereador Túlio que, primeiro, o fato disso estar sendo encaminhado através de um empréstimo, e esse é o termo que está sendo usado aqui, vereador Túlio, apenas porque o governo federal assim impõe. Esse recurso vai entrar para a cidade de Niterói, presidente. O projeto, isso está anexado ao projeto, numa taxa de juros de 6% ao ano. Isso é dinheiro de graça para a cidade de Niterói.
Se a gente aplicar a Selic, fica evidente que o dinheiro é de graça para a cidade de Niterói. E é razoável que a gente não tire esse recurso dos cofres municipais e busque esse financiamento junto ao governo federal. Segundo, o projeto está tramitando com certa velocidade, presidente, porque há um prazo legal para que o município de Niterói contraia esse empréstimo e é o prazo estabelecido pelo governo federal. E isso está na justificativa enviada a essa Câmara pelo Poder Executivo para a tramitação e urgência do projeto. E terceiro e último ponto, a gente está aqui votando esse projeto para aprovar o financiamento. A gente, obviamente, eu sou entusiasta disso, sem prejuízo de no futuro, quando for o momento da aquisição desses ônibus, que seja feito um debate, que seja feita uma audiência pública. Mas o que está sendo tratado aqui, presidente, é tão somente a autorização para o município de Niterói contrair esse recurso junto ao governo federal. Então, presidente, peço que Vossa Excelência encaminhe a votação em primeira discussão dessa matéria. Não havendo quem queira discutir, convidar o vereador André para fazer a indicação de voto. Indicação de voto, sim. Convidar o vereador Emanuel para fazer a chamada, o vereador Portugal e o vereador André como escrutinadores, respectivamente escrutinadores. Vereador Paulo... Alô. Conforme já expresso pelo vereador Túlio, a bancada do pessoal aqui presente, os dois, vão se abster pelas razões que foram expostas. Perfeitamente. Vereador Emanuel, Presidente, só queria justificar a ausência do vereador Boinha, que está em trabalho externo. Perfeitamente. Boinha, Pipico, vereadora Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, sim, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, ele é presente? Leonardo Giordano, sim. Galo, Cal, presente. Paulo Eduardo Gomes. Vossa Excelência não ouviu eu declarando abstenção? Tá Uma bom. grande colher de chá para não votar não no primeiro momento. Doutor Paulo Velasco, Renato Cariello, Beto da Pipa, Binho Guimarães, Rodrigo Fará. Você deu a presença dele? Dei, do Fará, claro. Professor Túlio. Senhor presidente, 16 vereadores respondendo a chamada e 15 fizeram do voto, senhor presidente. Presidente, 11 votos sim, 2 votos não, 2 abstenções. Ratificado. Então, aprovado em primeira discussão a matéria. Rapidamente, queria registrar bem a ausência da vereadora. Vossa Excelência, com a ajuda da mesa diretora, qual é o ritual de encaminhamento? Conforme convidei a Vossa Excelência, enviarei à Comissão de Orçamento nesse momento. Já foi feito um pedido pelo Daniel. Em comum com a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Não tem comum não, precisa ser uma análise. Encaminha primeiro para a minha comissão, presidente. Então farei o que Vossa Excelência me pediu. Obrigado. Rapidamente, queria também registrar a ausência da vereadora Beni Brioli pelo falecimento do avô do esposo da parlamentar. Projeto de lei do vereador Galo, concede Midelo Felisberto Carvalho ao desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto. Vereadores que aprovam permanecem como estão aprovados. Projeto que é de lei do vereador Fará, concede ao cidadão interino doutor Ricardo Bretas. Vereadores que aprovam permanecem... Né, Bretas. Não é Breta ou... É Breta. Rodrigo, é Breta. Jordano. Não é Breta. É Breta. Me perdoe. Decreto de legislação do vereador Jordano, concede cidadão interino José Geraldo Demésio. Vereadores que aprovam permanecem como estão aprovados. Decreto de medalha do vereador Andrigo, concede medalha municipal ao Adilberto José Clemente pela doutora Ana Tereza Basílio. Vereadores que aprovam permanecem como estão aprovados. E do vereador Binho, 214, concede medalha legislativa Felisberto Carvalho ao nobre professor Pedro Damasceno. Em votação, vereadores que aprovam permanecem como estão aprovados. Projeto de tombamento 096 do vereador Galo, em segunda discussão, com o autor vereador Paulo Eduardo Gomes. Expõe sobre o tombamento material e imaterial do Clube Maitá Atlético Clube. Em discussão. Presidente, se fosse calmamente observado, nesse primeiro momento nós estamos fazendo tombamento imaterial, porque
os procedimentos para o tombamento material requer um conjunto de, conforme tem reiteradas vezes atestado o presidente da comissão, o vereador Leonardo Giordano. Tem uma emenda realmente, Vossa Excelência, modificativa. Com parecer da CCJ favorável. Para discutir, senhor presidente. Vereador Galo, com a palavra. É bem rápido. Enquanto a gente percebe que a especulação imobiliária vem tomando conta dos clubes da cidade de Niterói, agora estamos à beira de perder o Aeroclube. É um clube tão tradicional. Inclusive, quem não sabe, o Aeroclube se chama que ali tinha os pousos de aviões ali, de pequeno porte, e até depois lá do Caranguejo, ali era uma pista. Infelizmente, aquilo ali é mais do que posse. Nós já estamos ali no Aeroclube 50 anos. Mês passado, levei uma proposta para tombamento do aero, para criar a dificuldade que nós criamos lá no 5 de julho e que acabou dando resultado com a desapropriação, com tombamento. E o clube não quis. O clube não quis, eu não sei se os sócios têm interesse em indenização, mas essa luta já vem anos e anos e anos e perdemos agora lá no Supremo Tribunal. Isso me deixa muito triste, senhor presidente. Então, enquanto eu puder manter os clubes em atividade, eu tenho o exemplo do IPC. O IPC, quando foi tombado lá atrás, eu fiz uma emenda para que não fosse tombado e que eu visse, suspendemos um projeto de lei, que eu visse todos os sócios, que na época, se não me engano, eram 122 sócios. Mas aí, Binho, se um fosse contra, eu ia brigar pela manutenção do clube. Mas é engraçado que os 122 sócios foram a favor da venda do clube. Inclusive, era o nosso saudoso presidente, era Murilo Castilho, fiscal de renda, um cara muito bem relacionado, um cara gente boa. Ali foi uma opção de todos os associados. Aí, agora vem a questão do Maitar. Nós estamos aqui com o nosso amigo querido Leir, o Leir que está aqui, que tem uma história no clube, ele, o filho dele, fazem parte da história do Maitar. E quando nós conversamos, levei essa proposta, eu e o Paulo Eduardo, no sentido de preservar mais um clube tão tradicional da Zona Norte, quem não conhece o Maitar jamais conheceu a Zona Norte de Niterói. É tão próximo do 5 de julho, onde tem sempre os grandes bailes, tem sempre grandes festas, tem um salão maravilhoso, tem um campo de futebol, tem a churrasqueira, tem lojas embaixo. E a gente perder mais um clube, cada vez que a gente perde um clube, são menos pessoas frequentando, pessoas idosas, pessoas com uma certa idade, que frequentam diariamente o clube, aquela é a cachaça dele. E quando perde essa oportunidade de frequentar sistematicamente o clube, acaba entrando aí na terceira idade, sem atividade, sem nada. Então, quanto mais preservar esses clubes, melhor. E nós tivemos a concordância, e isso é muito importante. Por isso que eu e Paulo Eduardo agimos muito rápido no sentido de preservar mais esse clube, diferentemente do Aeroclube, todos os associados, eles querem que seja tombado, que aquilo ali continue sendo a extensão da casa deles. Obrigado. Em votação a matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Requerimento 064 do vereador Giordano, requer audiência pública para discutir a execução da política cultural da cidade de Niterói. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto do vereador Giordano, isso é em primeira discussão? Em primeira discussão, altera o inciso 7º do artigo 10 da Lei 3.474 para incluir o Dia Municipal do Homolocô. De raiz Nagô. Em discussão. Presidente, eu vou... Primeiro voto aqui, depois eu discuto. Falo no final. Entendi, vereador. Não, pode votar primeiro, que daí eu falo no fim. Ah, sim, em votação. Então eu explico, eu posso explicar. Só para explicar ao Douglas, não, aparentemente, Douglas, nem o campo de vocês provavelmente terá problema. O Molocô é uma das vertentes religiosas reconhecidas da nação Nagô dentro da cultura afro-brasileira. Ou seja, é como a gente tem, por similaridade, dias de santos católicos, dias de expressões específicas religiosas. O Molocô é uma vertente, é uma expressão cultural dentro das religiões de matrizes africanas. E aí,
as pessoas que praticam o Homolocô em Niterói me pediram para que a gente fizesse o dia municipal a exemplo das outras religiões que também têm e as outras expressões religiosas que também têm. Essa é a explicação do projeto de lei, senhor presidente. Está explicado, presidente. Eu acho que não tem polêmica, na minha opinião. Então, em votação, vereadores que aprovam a permanência com abstenção do nobre vereador Douglas Gomes, aprovado em primeira discussão. Vossa Excelência, eu queria, pela Comissão de Cultura, pedir dispensa de interstício para a gente poder votar ainda na tarde de hoje. Tem que dar o parecer da Comissão de Cultura, então. Não é isso? É dia municipal. Ok. Então, indaga ao plenário o pedido do vereador... Tem que dar parecer, Leonardo? Não, acho que nem precisa. Já Indaga tem. ao plenário o pedido do vereador Pipico. Não, mas foi o segundo. Vereadores que aprovam a permanência dessa moção, está aprovado. Colocarei em segunda discussão o projeto de lei 65 do vereador Jornano, que altera o inciso 7º do artigo 10 da lei 3.464 de 2020, plano inclusivo municipal do Homolocô de Raiz Nagô. Em votação, vereadores que aprovam a permanência como estão. Abstenção do vereador Douglas Gomes. Obrigado, presidente. Agradeço os demais vereadores. Projeto de lei do vereador Pipico dispõe sobre a criação do programa Passe Livre Digital para garantir acesso e navegação à internet de caráter gratuito aos estudantes do município de Niterói. Em primeira discussão, para discutir. Para discutir, Vossa Excelência. Para discutir, o vereador Pipico. A gente apresentou esse projeto muito em função, né, da necessidade, sobretudo, né, dos alunos da rede pública municipal, de ter acesso à conectividade. A gente fez uma discussão com a Secretaria de Educação, a gente discutiu com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente faz isso com uma perspectiva do município poder arrecadar do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Tecnologia. Esse fundo hoje, Vossa Excelência, ele tem 8 bilhões de reais em caixa, que não é acessado por falta de projeto e por falta de iniciativas dos municípios para poder acessar esse recurso. Só no ano de 2024, mais de 500 milhões já foram arrecadados e a gente não tem acesso, porque falta projeto, porque falta iniciativa. O governo federal, esse ano de 2024, vai disponibilizar mais de 100 mil chips, e são chips neutros, né, que atingem a qualquer operadora na localidade. A que tiver com sinal mais forte, a que tiver melhor colocada para aquela região, é a operadora que vai ser utilizada para que a criança possa e o jovem possa ter acesso à internet. Então, não beneficia ninguém, e beneficia, na verdade, aos alunos da rede pública municipal. Então, a gente apresentou esse projeto e espera contar com o apoio dos companheiros, né, e dos ilustres edis aqui dessa casa. Obrigado. Para discutir a matéria? Sim. Pois não. Em 1900... desculpe. Nem apelei para o Estatuto do Idoso, atropelei logo na qualidade de engenheiro de telecomunicações. Até para complementar a defesa feita pelo Pipico do projeto. A Lei Geral de Telecomunicações criou, além da privatização do sistema Telebrás, criou o Fundo de Universalização, das telecomunicações. A quantidade de recursos, presidente, acumulada até hoje é enorme. E a utilidade desse fundo, que agora está sendo utilizado no município de Niterói, através do projeto do vereador Pipico, nunca foi implementado. Pra você ter uma ideia, no governo, estava falando isso com o Pipico, no governo Dilma, por iniciativa do José Disseu, a Telebrás recuperou aspectos de natureza operacional que tinha como objetivo implantar, sob a presidência do Jorge Bittar, que foi deputado federal e engenheiro da Embratel também, implantar banda larga para saúde e educação pública no Brasil inteiro. E mesmo assim, apesar desta intenção,
pouco se evoluiu na utilização dos recursos. Eu não sei se o Pipico computou os dados acumulados até hoje de um recurso que está desde a Lei Geral de Telecomunicações acumulado e que não foi usado absolutamente nada. Portanto, você ter, através de protocolos modernos de comunicação, a distribuição de chips, e esses chips possam ser utilizados, independente da operadora, por alunos e por entidades da sociedade civil, entidades ligadas à educação e entidades ligadas à saúde, é um grande passo para que nós estejamos dando à população recursos de inclusão na era da informática, na era da internet. Portanto, eu não sei se alguém vai querer analisar melhor, mas eu proponho que, uma vez encerrada a discussão em primeira, nós possamos, sem prejuízo de qualquer outra discussão de quem queira fazer, nós estamos propondo antecipadamente dispensa de interstício para que nós possamos votar em segunda discussão e redação final ainda na sessão de hoje. Vereador, obrigado. Túlio, para discutir a matéria. Para discutir a matéria rapidamente. Perfeitamente, presidente. professor. Primeiro, elogiar e parabenizar o vereador Pipico pelo projeto. Queria dizer que todos aqui sabem que eu visitei as 94 escolas do município e nós fizemos um relatório, inclusive parte desse relatório fala sobre conectividade, sobre laboratório de informática. A situação hoje no município é muito, mas muito grave. Alguns dados do nosso relatório apontam, por exemplo, que mais de 40% das unidades não possuem conexão com a internet. E aquelas em que a conexão existe, a banda é limitada, a largura de banda é limitada. Isso significa que você não consegue transferir um conjunto muito grande de dados, de informação. Isso é muito ruim para os nossos alunos. E além da questão da conectividade, nós também, a partir das nossas visitas, chegamos à conclusão que mais de 30% das escolas não tem nem o espaço do laboratório de informática. E boa parte daquelas que possuem o espaço foi reformado, tem as cadeiras, mas não tem computadores no espaço. Então, Niterói está muito abaixo do que deveria estar. Por isso, a gente recebe e vê com muito bons olhos a ideia do projeto e, evidentemente, que a gente vota a favor e a gente espera que a Prefeitura faça daqui para frente o trabalho que ela ainda não fez, que é garantir aos nossos alunos laboratórios de informática, garantir aos nossos alunos conectividade e, evidentemente, os tablets que estão no galpão também precisam chegar. Não naquela quantidade, porque não vai resolver, mas nós precisamos de tablets e computadores para todos os alunos. Então, a Prefeitura, a Fundação Municipal de Educação, precisa começar do zero, porque até agora ela não fez o trabalho dela. Por isso, nós votamos a favor e apoiamos a iniciativa do nobre vereador. Presidente, para discutir rapidamente aqui, quero parabenizar... Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Pipico pela iniciativa, é uma iniciativa importante. Lembrar, presidente, eu fui autor, Pipico, da lei do 5G aqui na Câmara Municipal. E, infelizmente, a Anatel, ela vem patinando no cumprimento da implantação da tecnologia, não é só em Niterói não, no Brasil inteiro. O Brasil ainda atravessa um momento de dificuldade da implantação do 5G. E a lei que nós aprovamos aqui nessa casa, ela tem dois mecanismos muito importantes. O primeiro deles é com relação a ter as escolas como um ponto prioritário de instalação das antenas de 5G. E isso, por si só, já garantiria a conectividade dos prédios. O outro ponto é a priorização, e é um mecanismo de justiça tecnológica das periferias da cidade e das comunidades. Isso vai fazer com que essas áreas, historicamente descobertas pela internet, pela tecnologia, façam constar no rol de instalação prioritário das antenas. Mas sabendo, presidente, esse contexto de dificuldade da instalação da tecnologia 5G, eu quero louvar a iniciativa do vereador Pipico, porque, a bem da verdade,
esse processo ele se acentuou depois da pandemia, se acentuou com a pandemia e continua, né, nesse contexto pós-pandemia, de que hoje é impensável a gente discutir o futuro da educação brasileira onde não tem a tecnologia. Então, é importante sim, o vereador Pipico estar atento a isso. É bom saber que existe um fundo disponível para que Niterói obtenha esses recursos, e isso mostra que o vereador está bem antenado com essa questão. Então, presidente, eu quero mais uma vez me somar aqui ao apoio ao projeto, proferir de antemão o parecer verbal favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Formação Profissional e pedir a Vossa Excelência que faça a devida dispensa do interstício legal dessa matéria, porque é uma matéria importante para a nossa cidade. Obrigado. Ok, indago ao plenário o pedido do vereador Pipico, colocarei em segunda discussão. Só para discutir, presidente, rapidamente. Deixa eu botar em segunda discussão, Tá bom. discute. Projeto de lei centro inteiro, vereador Pipico, dispõe sobre a criação do programa aspas, Passe Livre Digital, para garantir acesso à navegação à internet, de caráter gratuito aos estudantes do município de Niterói. Em discussão, o vereador Daniel. Senhor presidente, queria também dizer que a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Inovação exara parecer favorável ao bom projeto de lei do vereador Pico. A gente acredita que esse chip, né, no mínimo 6 gigas, para que cada aluno tenha acesso à internet, é algo muito positivo. Eu tenho absoluto consenso que lei de vereador pode e deve gerar despesa para a prefeitura, ainda mais bons projetos como esse. É claro, a gente tem aqui um único paralelo de ficar na torcida, para que essa inovação não pare no almoxarifado da FME e fique lá também junto com os tablets, entra ano, sai ano. A gente deseja que isso seja implementado imediatamente assim que a lei possa ser aprovada, corrigindo, inclusive, um gravíssimo problema. Fica aí, então, a nossa torcida para que essa boa lei seja logo publicada e que os alunos possam ter acesso à internet, obviamente de forma controlada e com foco no aprendizado. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria, o vereador Douglas. Presidente, eu queria parabenizar o autor sobre essa iniciativa. Eu estava até conversando com o vereador. Nós estivemos em Brasília em 2021, fomos atendidos lá pelo secretário de alfabetização, Nadalim, e na época ele já havia sinalizado, vereador Binho, que a Prefeitura de Niterói não estava tendo acesso a diversos programas do governo federal da época. Diversos programas de trabalho, diversos fundos, porque a Prefeitura não se cadastrava. E eles nos informaram também que eles tentaram fazer contato com a Prefeitura de Niterói e não foram respondidos. Na época, se eu não me engano, Vossa Excelência fez uma audiência pública, eu participei, era o Vinícius Vu. Eu cheguei até ele, entreguei a listagem dos fundos, dos programas que a Prefeitura de Niterói não estava recebendo, né, tendo acesso. E na época também entreguei até o prazo, se eu não me engano era 16 de junho que terminava o prazo daquele ano. E a gente não viu nenhum tipo de movimentação. Ou seja, a Prefeitura de Niterói não demonstrou interesse de acessar esse recurso para a cidade de Niterói. É impossível, vereador Pipico, discutir essa matéria sem lembrar da nossa fiscalização, não tem como. Nós falarmos de tecnologia e falarmos que tem 6 milhões de reais em tablets no galpão da Fundação Municipal de Educação. A gente precisa também discutir o que vai ser feito com esses mais de 5 mil tablets. Os tablets estão obsoletos, os tablets não poderão mais ser utilizados, isso eu tenho certeza, são modelos de 2020, estamos aí à beira de 2025. Foi feita a licitação dos tablets, não foi feita a licitação do modal de internet. Então, ao mesmo tempo, vereador Pipico, que Vossa Excelência acerta em fazer essa matéria, eu estava até conversando com a minha assessoria, Vossa Excelência tem uma expertise nessa área de verificar recursos federais que o município não recebe. Eu já percebi que alguns projetos, Vossa Excelência já seguiu nessa linha, isso é muito importante, que a Câmara acaba, por sua vez, auxiliando o Poder Executivo quando deixa essa brecha e deixa de receber esse recurso, independente de onde venha.
o mais importante é que o recurso ele tem que ser empregado pelo bem da população de Niterói. Mas a gente precisa também, presidente, a partir do momento que essa lei, esse projeto vire lei, a partir do momento que seja aprovada, é pressionar a prefeitura para que um destino correto seja dado a esses equipamentos. Vai vender? Vai leiloar? Não sei. O importante é, nós temos 6 milhões de reais parados e a prefeitura precisa dar um norte. Provavelmente a prefeitura vai criar algum programa para até adquirir, acessar mais tablets. Então é de extrema importância, mais uma vez, presidente, essa discussão e que a prefeitura, por sua vez, espero que a prefeitura acabe se adequando àquilo que está sendo discutido nessa casa e implementando através do projeto de lei aprovado por todos nós, mas de autoria do vereador Pipico. Obrigado. Em discussão, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. E última matéria, hoje, projeto de lei do vereador Binho. Excelência. Eu queria só agradecer. Claro, vereador, me perdoe. Rapidamente. A Câmara é de 21 presidentes. Segundo o vereador Paulo Eduardo, há controvérsias. Não. Eu também acho que não. Também acho que é de 21. Ele sabe. De forma muito rápida aqui, eu quero agradecer a sensibilidade de todos os colegas, né? A gente ter uma matéria aprovada aqui por unanimidade como essa, com a importância que é uma matéria que vai beneficiar aos nossos alunos da rede pública municipal, e ver que esta casa se debruçou de forma rápida, porque é uma matéria relevante, e de forma assertiva, de forma onde a gente pôde, na tarde de hoje, fazer a primeira, segunda discussão, aprovar essa lei, e com certeza, contando com o apoio do vereador Bin, que deu o parecer agora em segunda discussão e pediu a dispensa de interstício, presidente da Comissão de Educação, vamos fazer gestões para que a gente possa, mais rápido possível, fazer com que as nossas crianças possam ter a oportunidade de ter a garantia de navegar na internet para poder acessar, né, o conhecimento, a cultura, ter direito, de fato, a se integrar nesse mundo virtual que hoje é impossível que a gente possa avançar sem ter essa condição. Obrigado, Vossa Excelência. Ok. Projeto de lei 251 do vereador Binho institui a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar e da outras providências. Projeto ressaltar que é em segunda discussão. Vê se tem emenda. Tem. Da vereadora Bene. Só um minutinho, tábua de companheiro. Emenda aditiva adiciona um inciso 8 ao artigo 4 do projeto de lei 251. Estimular e fortalecer a articulação entre os equipamentos de educação e da assistência social como estratégia de acompanhamento familiar, a convivência familiar, no intuito de prevenir o abandono da evasão escolar. Em discussão. Presidente, para discutir, eu quero rapidamente aqui agradecer a Vossa Excelência por ter pautado esse projeto em segunda discussão. Isso demonstra, né, que Vossa Excelência faz um exercício da presidência bastante atento às questões que atingem o município de Niterói. Esse projeto, presidente, busca dar à nossa cidade critérios importantes para o combate do abandono e da evasão escolar. Nós tivemos um momento durante a pandemia, onde a Comissão de Educação aqui da Câmara, a qual eu presido, fez um importante trabalho junto à Secretaria Fundação Municipal de Educação para a busca ativa dos alunos, naquele momento onde as escolas estavam reabrindo e muitos alunos não tinham retornado ainda para dentro das escolas. E pasmem, hoje nós temos, por ano, o número de 500 mil jovens, crianças e adolescentes que estão abandonando a escola, presidente. É um número completamente absurdo e isso em 10 anos representaria 5 milhões de crianças e adolescentes e jovens adultos. Nós temos uma dificuldade adicional, que é o novo ensino médio. Ontem eu estava reunido aqui na Câmara de Vereadores com presidentes dos grêmios estudantis aqui da cidade e há uma unanimidade entre os adolescentes
de que o novo ensino médio é um elemento dificultador, desestimulante, porque hoje ainda há um pouco de incerteza com relação ao futuro desse novo ensino médio. Então, o nosso projeto busca dar elementos para o município de Niterói, através de diversas diretrizes, como, por exemplo, o programa de escolhas certas para o futuro, que é algo já realizado por outros municípios, né, pelo país, e vem dando certo nesses lugares. Eu queria também trazer ao conhecimento do programa Poupança Escola, que ele foi implantado pelo ex-prefeito Rodrigo Neves e continuado pelo prefeito Axel Grael, que garante ao aluno do ensino médio, embora o ensino médio seja uma atribuição estadual, ele garante ao aluno do ensino médio uma poupança para que, uma vez concluído o terceiro ano, esse adolescente, essa adolescente tenham aí recursos para dar início à sua vida adulta. Obviamente, várias diretrizes são importantes. Vossas Excelências sabem, eu iniciei minha trajetória política militando em favor dos direitos da juventude. Tenho muito orgulho de ter implantado aqui no município programas de acesso ao ensino superior, de capacitação de mão de obra, e ter sido autor da Lei do Primeiro Emprego aqui na Câmara de Vereadores, e essa é mais uma iniciativa do nosso mandato para dar uma resposta a uma questão urgente relacionada às políticas de educação e às políticas de juventude aqui em Niterói. Então, quero mais uma vez, presidente, agradecer a Vossa Excelência, aos demais colegas. Eu tenho certeza que vai ser mais uma boa contribuição do nosso mandato para a cidade de Niterói. Obrigado. E agradecer também, presidente, a minha assessoria, né, que sem ela a gente não teria conseguido construir um projeto de lei tão bacana. Ok. Em votação, matéria. Vereadores que aprovam, permaneça comissão aprovado. Matéria para leitura, mensagem executiva 15 do PL 170/2024. Cumprindo cordialmente por meio desta mensagem, encaminhar regime de urgência o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contentar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. O município de Niterói foi direcionado pela portaria número 767, onde foi divulgado o resultado do processo de selação da modalidade Projeto EVLT Niterói, do Ser Público por Promoção e Cenário de Crescimento. Matéria para leitura, foi apenas leitura. Encaminhado para a Comissão de Orçamento. De Orçamento não, perdão, para a CCJ. Sim. Após a comissão de CCJ, ela vai passar também na orçamento, né? Então, após passar na comissão de orçamento, eu peço que seja encaminhado para a minha comissão. Orçamento é a última? Então, após a CCJ, pode ser encaminhada para a minha comissão, por favor. Obrigado. Vai falar, Paulo? Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de amanhã, às 16 horas. Uma boa noite.